Eu vou aplicar um pouquinho. Certo? Acontece que a outra carta, ela fala justamente de coisas que a gente tá guardando pra si. Olá, tudo bem? Como você tá? Você tá bem? Eu imagino. Não, mas tá tudo certo. Hoje a gente vai fazer uma sessão bem relaxante pra você conseguir tirar todo esse estresse que tem aí. Sim. Então vamos começar respirando fundo. E pode relaxar, você tá num ambiente seguro, você pode se sentir à vontade. E eu já preparei o nosso chazinho. Ele é um chá de laranja para dar um ânimo com um toquinho de maçã. A maçã, ela é muito ligada ao desejo. Então, você pode tomar pensando na sua intenção para essa noite. Muito bem. Clara, aqui tá a sua xícara. Eu não esqueci da sua xícara. Sim. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho dessa fragrância que eu tenho aqui. Ela é uma fragrância bem especial. É uma sinergia de óleos essenciais. Ela serve pra gente conseguir focar e se sentir acolhido. Ela tem um cheiro bem particular, eu acho. Eu vou aplicar um pouquinho. Quer sentir um pouquinho? É bom, né? Eu vou aplicar um pouquinho em mim. E eu vou aplicar um pouquinho em você também. Prontinho. Sim, é normal. Ela começa a dar uma sensação de leveza pra gente. Então vamos lá. Você tem alguma intenção para a tiragem de hoje? Tem algumas questões que você quer trazer? Só deixa eu anotar isso bonitinho na sua ficha, porque depois, quando você retornar, pode fazer mais sentido a próxima sessão e a gente entende quais são os processos que você já resolveu e conseguiu ir adiante
tá? Sim, são muitas pessoas que eu costumo atender e é importante manter como se fosse uma ficha. Não é nada avaliativo, né? Isso não substitui uma terapia, por exemplo. É mais para registro mesmo e eu entender como eu posso te ajudar melhor nas próximas consultas. Então, vamos lá. Essa caneta não tá pegando, só um momento. Acho que esse aqui é melhor. Tá. Certo. Tá. A gente pode fazer então essa pergunta. Geralmente as pessoas costumam perguntar isso, mas num sentido mais como solução, sabe? Isso. Na hora que a gente for perguntando, eu vou te direcionando, tá bem? Uhum. Sim, sim. Tá tudo certo, não precisa ficar com vergonha. Não, eu não divulgo isso pra ninguém, pode ficar tranquilo. Tá bem. Bom, então eu vou pegar o meu baralho. O saquinho? Não, é mais pra proteção mesmo, caso de molhar ou coisa assim, sabe? Eu vou botar o paninho agora na mesa. Muito bem. E aí, aqui tá meu deck. Bom, agora eu vou fazer uma oração, vamos dizer assim, inicial. Eu preciso que você feche seus olhos e imagine comigo que a gente está colocando uma intenção pro baralho. Então a gente vai fazer uma intençãozinha e dedicar a nossa energia a ele, perguntando alguma coisa que a gente queira intencionar nessa leitura, tá? Vou tomar mais um golinho de chá. Vamos lá?
uma vez, só pra garantir. Certo? A pergunta que você quer fazer, então, é relacionada a esse momento que você está passando na sua vida, certo? Sim, desse jeito que a gente combinou, né? Sim, sim. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou distribuir as cartas e você pode escolher a que você quiser. 3 cartas. Pode escolher. Sim. Essa. Essa aqui. Tá bem. Aí depois a gente vai tirando cartas de apoio. Vamos lá, então. Interessante. Então, vamos lá. A primeira carta que saiu é a carta da lua, tá? A carta da lua, ela fala geralmente de coisas que a gente tá guardando pra gente e não quer revelar. Às vezes a gente não revela nem pra nós mesmos, tá? É importante que você tenha em mente nessa situação que você pode estar escondendo coisas de você mesmo. Quando a gente tá nessa situação assim, é muito legal quando a gente pensa que pode haver uma profunda pesquisa sobre quem a gente é e como a gente se sente no mais interno do nosso ser, assim. Quando cai essa carta, geralmente eu costumo falar para os meus consulentes buscarem ajuda psicológica de alguma maneira, porque provavelmente é uma situação que fala muito sobre traumas e coisas que estão no nosso subconsciente, sabe? Coisas que a gente às vezes faz e nem se dá conta porque tá internalizado de uma forma que a gente acaba não conseguindo processar no nosso racional, sabe? Então é importante você ter em mente que tem coisas aí que você ainda não conseguiu entender, compreender por que você tá tomando essas atitudes. E as respostas, elas estão em traumas e coisas que a gente, melhor que você, deixou assim no passado, sabe? Essa é a carta que fala, é o As de Paus.
É uma carta que fala sobre a gente ter impulsos. Então, provavelmente, esses traumas, essas coisas que você não processou direito, elas estão te fazendo tomar atitudes impulsivas. Mesmo que você tenha toda a motivação, mesmo que você tenha toda a coragem de fazer isso, pensando que é uma coisa nova, uma coisa boa, se você não processou totalmente isso, pode acabar te trazendo uma expectativa grande sobre esse projeto e no final você acabar não conseguindo realizar porque você não processou totalmente as experiências passadas, entende? Essa é uma carta que ela fala muito sobre como a gente consegue se reerguer apesar dessas coisas passadas. Então você tá tentando se reerguer, mas acontece que a outra carta, ela fala justamente de coisas que a gente está guardando para si. Como a gente tem uma força interna, como a gente tem essa vontade, essa gama, essa coisa de colocar para fora, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como colocar ela para fora. E isso acaba podendo ser destrutivo pra gente, sabe? É importante que a gente saiba como colocar as coisas que a gente sente pra fora e como a gente pode Isso, exatamente. Como a gente pode explicar isso para as outras pessoas que estão ao nosso redor também, porque isso afeta elas. Quando a gente pensa que a gente tem uma energia gigantesca para colocar naquele projeto, mas parece que as coisas não dão certo, provavelmente é porque o jeito que a gente está fazendo não tá sendo muito claro, sabe? Exatamente. Então, eu vejo, graças a esses dois arcanos maiores, tá? Que é uma situação em que você precisa muito refletir profundamente sobre isso, sabe? Principalmente porque é uma situação que tá muito internalizada na sua, como eu posso dizer? Isso. Olha aí, faz sentido. Faz sentido. Sim. Por isso que eu digo da questão de buscar ajuda psicológica, entende? Sim. As cartas elas geralmente falam assim mesmo, tipo, tem coisas que a gente sabe, né? Tipo assim, é muito comum que a gente tire coisas que no nosso interno a gente sabe, mas não sabe como expressar, sabe? A gente não sabe como colocar isso pra fora e as cartas nos revelam isso de uma maneira que a gente possa compreender melhor e ter melhores resoluções para aquele problema, sabe? De uma forma que a gente não estava enxergando antes. Você quer entender melhor então o que é esse trauma? Tá bem. Vamos tirar outra carta então.
saíram duas cartas. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, foi uma reviravolta bem grande, uma coisa que te abalou bastante, assim, nos quesitos de expectativas que você tinha, sabe? E principalmente da parte financeira, assim. Você buscava um retorno financeiro sobre isso e acabou que não deu muito certo, assim. Teve uma reviravolta grande, altos e baixos, uma instabilidade, sabe? Uma instabilidade que te gerou um trauma sobre isso. E no final, você tem a vontade de fazer dar certo, você tem a gama, você tem tudo ali que você precisa, mas não tá conseguindo colocar isso pra fora de uma maneira saudável, porque você tem esses traumas relacionados a esses outros projetos do passado que você fez, que deu tudo errado e te deixou com uma sensação de que você não é mais capaz de ir atrás disso, entende? Essa instabilidade te mostrou que parece que nunca vai dar certo. Isso te gerou um trauma grande que agora você não consegue colocar pra fora do jeito que deveria. E aí, por mais que você tenha essa vontade muito grande de dar certo e tenha energia, motivação, essa coisa te trava. Você sente que é demais pra colocar pra fora e não sabe. Tem tanta coisa aí dentro que você não sabe exatamente como fazer. Você não tem a estratégia certa, entendeu? Você não sabe muito bem porque esses traumas não foram processados direito. Não é bem trauma, tá? Eu falo trauma sim, mas é como se fosse uma experiência que o seu cérebro associou a esse tipo de... Isso, exatamente, exatamente. Tá fazendo sentido? Perfeito. É como se o padrão fosse repetir de novo, entende? Como fazer para esse ciclo se quebrar? Claro. Só vou tomar mais um gole de chá. Vamos lá, a primeira carta, ela fala sobre ações, tá? Você tem todas as ferramentas que é possível, por mais que você acredite que você não tá pronto, que você precisa de mais conhecimento, coisa do tipo, você tem todas as ferramentas. Você tem tudo aquilo que você precisa para que isso dê certo. Então, em relação a isso, você pode ficar totalmente despreocupada. E aí ele fala sobre instabilidade de alguma maneira. Já que o que te traz insegurança é a sensação de instabilidade que a gente falou dessa carta aqui, essa sensação de instabilidade ela pode ser substituída, digamos assim, com algo que te traz uma sensação de estabilidade. Por exemplo, você se sente mais seguro em fazer essa ação, em tomar essa atitude, se você tiver algum outro plano B, sabe? Alguma coisa que te deixe com a sensação de segurança. Que você não esteja se sentindo totalmente preso só àquela coisa, sabe?
que você tenha como ter uma saída se tudo der errado de novo, sabe? Então, tenta buscar essa segurança de alguma maneira. Uma saída de emergência, sabe? Entende? Então, se caso essa sua ideia não der certo de novo, mas parece que tem tudo pra dar certo, tá? Por conta dessa carta aqui. Ela fala que você tem todas as ferramentas e falta mais confiança em você mesmo, sabe? Mas o que vai te fazer sentir melhor para conseguir fazer isso é sentir que você tem uma base, uma segurança, assim, porque daí isso não te coloca tanto peso de querer dar certo simplesmente por dar certo, porque é a sua obrigação e porque se isso não der certo, ferrou, sabe? Então, tenta colocar na sua cabeça que se você tiver um plano B, se você tiver uma saída de emergência de alguma forma, sabe? Você pode se sentir bem mais tranquilo, sem a sensação de que, cara, se não der certo, ferrou, sabe? Esse tipo de coisa. Sempre que precisar, eu vou estar aí. E se essa situação também surgir alguma coisa, assim, pode me procurar. Bom, eu vou fazer então uma mini oração de encerramento, só pra, tipo, você conseguir sair daqui tranquila, sabe? Sem energia sobrecarregada ou alguma coisa nesse sentido, tá bem? Aí eu vou passar um pouquinho de hidratante na sua mão, fazer uma mini massagem, tá bom? É muito bom o cheiro desse hidratante, né? É isso. Obrigada, tchauzinho. Até a próxima.